Esperar o pessoal chegar para a gente começar a trabalhar com a parte dos unifilares e com a parte da plotagem em várias escalas diferentes, que é o que nós vamos ver na aula de hoje, tá? Outro detalhe importante, enquanto esse tempo não vem, Luiz, você tem alguma pergunta? Oi, bom dia, Eduardo. Pode falar. Tá me escutando, prof? Sim. Ah, tá, que bom. É porque não tava funcionando ontem. Mas. Ah, eu notei isso agora, me deu até um medo, porque eu já tava avançando mais no projeto e é meio no início, assim, mas eu tava determinando. Eu determinei o perímetro, né, das. Esqueci o nome, mas assim, da sala, do dormitório e tal. Dos ambientes. É dos ambientes, exatamente. Aí, é que assim, tem, tem a largura é que, assim, a largura da parede, assim, ó, conta. Nos dados informados, não. Quando a gente trabalha, isso aí é uma pergunta bem importante, tá? Quando a gente trabalha com áreas dos ambientes, a gente trabalha só com as áreas internas. O perímetro é a mesma coisa, é o perímetro da parte interna, Tá bom, tudo bem. Então tá? eu fiz assim mesmo. Até um exercício importante, né? Na hora que vocês fizeram o arquitetônico, o que é interessante para como que vocês podem verificar essa medida. Vocês podem aplicar o comando de área no desenho arquitetônico no AutoCAD que vocês fizeram, no desenho arquitetônico que vocês fizeram no exercício, né? Porque ali na nossa guia do PDF tem todas as áreas informadas, e aí para conferir o desenho vocês tiveram que verificar se as áreas estão corretas, se os perímetros estão corretos. Então, se na planta de vocês aquela medida confere com a guia do PDF, né? Então é porque o desenho está correto. E o que tem que conferir? A área interna. Tá? Quando a gente representa valor de área num desenho arquitetônico, é sempre a área interna. Bom, a gente já está com bastante gente aqui na sala hoje. E hoje, para quem chegou agora, né, o que é que nós vamos ver nessa aula de hoje? Essa é a última aula de explicações, tá? E se alguém tiver mais alguma dúvida do projeto, vocês podem tirar tanto nessa aula quanto nas aulas futuras, né? Lembrando que a entrega do projeto, ela está bem próxima, né? Então, só vou verificar aqui no Moodle, se eu não me engano, é para a próxima sexta-feira já. Dia 4, eu acho que eu agendei dia 4. Para conferirmos aqui. Vou compartilhar a tela aqui com vocês. O projeto elétrico está para essa sexta-feira até o fim do dia, tá? Então, dia 4. E quais são os itens, né, que nós temos que mostrar, tá? No desenho de projeto elétrico. O desenho da planta baixa, que foi o discutido nas últimas aulas. O desenho do diagrama unifilar. Os dois quadros, quadro de cargas e quadro de circuitos, que são os quadros que estão informados nos slides. Tá? O quadro de circuitos é utilizado para o dimensionamento
e o quadro de cargas é aquele quadro de levantamento de pontos de força e luz que nós fazemos antes de fazer o desenho da instalação, tá? Então, são esses 4 desenhos que eu quero que vocês coloquem no CAD, tá? Conforme dito e informado na aula passada, os desenhos dos quadros de cargas e de circuitos, eles podem ser importados como referência externa em formato de imagem para o AutoCAD, ou eles podem ser desenhados no ambiente model do AutoCAD, tá? E o que é importante destacar também que nós vamos ver na aula de hoje? Plotagem do quadro de cargas, do quadro de circuitos e do diagrama unifilar não tem um fator de escala obrigatório. Tá? Vocês vão colocar um fator de escala que deixe esses desenhos legíveis num formato numa folha de formato A1. Tá? Então, vocês vão ter desenhos com escalas livres, 3 desenhos com escalas livres, e a planta baixa, o desenho obrigatoriamente tem que ser 1:50, mesma escala do desenho arquitetônico. Tá claro? Bom, o que mais que nós vamos ver aqui? Tá? O que nós vamos ver na aula de hoje? Como montar o diagrama unifilar, que isso não foi apresentado ainda, e como fazer a plotagem em várias escalas. Tá? Gente, alguma dúvida quanto à pauta de hoje? Ah, tá, o Eduardo tem uma pergunta aqui. Isso, não tem problema de importar como imagem, tá? A ideia é só colocar a informação no projeto. Aí, assim, ó, o Eduardo, é importante fazer uma observação, né? Para quem for importar o quadro de cargas e o quadro de circuitos em formato de imagem no AutoCAD, vocês têm que cuidar para que a imagem ela não seja distorcida, tá? Então, na hora de fazer a importação dessa imagem, tem que cuidar para a resolução ficar boa. Tá? Aparentemente a minha tá legível, assim, tá nítida. Mas eu tenho a impressão que, por exemplo, assim, aí eu quero ver como é que se vai continuar nítida quando eu plotar. Porque às vezes eu percebo que fica mais nítido quando eu dou um zoom ali no AutoCAD, na imagem. Então, aí na plotagem a gente pode fazer esse teste, né? Como a gente vai gerar o PDF, se você der um zoom no PDF e não distorcer, é porque a sua resolução tá boa. Tá. Uhum. Bom? Eu acho que. Então, acho que eu vou ver isso sim, se tiver nítido ou não. Aí se não tiver, eu tento mudar alguma coisa assim. Mas acredito que vai estar bom, sim. Tá bom. Bom, então nós vamos começar aqui, tá? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, só para a gente fazer um exemplo, tá? Eu não estou aqui com os desenhos completos, a ideia aqui é mostrar para vocês o passo a passo, tá? Então, só para dar um exemplo para vocês, só vou botar aqui 220 para todo mundo, para ter valores. Só vou colocar uns valores aqui a mais. Bom, então como vocês podem ver, tá? Esse daqui é um exemplo de quadro de circuitos que foi calculado, só para a gente fazer um exercício. Se a minha potência total é esse valor, qual que vai ser o padrão de entrada da minha edificação? Pelo que vocês viram no vídeo parte 2 ali de dimensionamento. Eu tenho 13 mil
watts, eu tenho 13,1 quilowatts instalados no total na minha edificação. Então, qual que vai ser a conexão com o padrão de entrada? Monofásico, bifásico ou trifásico? Monofásico, prof. É monofásico, né? Que está abaixo de 15. Então, aqui aí a gente coloca em negrito só para destacar. Então, a gente vai ter um sistema monofásico nesse exemplo, tá? Só estou fazendo isso aqui para ilustrar, tá? Bom, se eu tivesse aqui entre 15 e 25, seria bifásico, e entre 25 e 75 seria uma ligação trifásica com a baixa tensão da rede elétrica, tá? Isso em casas térreas ou edificações de múltiplas unidades de pequeno porte, tá? O padrão de entrada, a grosso modo, né, de uma forma geral, ele é de baixa tensão. Quando eu conecto a edificação nos fios de baixa tensão da rede elétrica, eu só posso fazer essa conexão se a edificação ela tiver de potência instalada menos de 75 watts, tá? No total. Bom, então aqui eu tenho uma edificação que no total ela tem 13.100 watts de potência instalada, então ela vai ter uma ligação monofásica, só para dar um exemplo. E eu vou ter que, para fazer o diagrama unifilar, eu preciso basicamente desses dados aqui, tá? Saber qual que é o tipo de conexão com a entrada, saber quais são, saber como que o quadro de distribuição da edificação, ele se encontra organizado, tá? Como que os circuitos da edificação estão subdivididos. Então, como que nós vamos fazer o desenho do nosso diagrama unifilar? Nosso diagrama unifilar, ele vai começar da seguinte maneira. Eu vou ter que importar alguns bloquinhos de disjuntores, blocos de condutores. Eu já tenho os blocos de condutores aqui, para poder representar o meu desenho. Vou fazer esse desenho um pouquinho mais longe. Só vou levar os blocos para cá. Aqui eu tenho os meus bloquinhos de disjuntores. Esse aqui não teve um base point bem ajustado. Bom, então eu tenho aqui os meus desenhos. Meus bloquinhos, tá? Vou precisar de um bloquinho de disjuntor. Esse bloquinho de disjuntor é importante destacar que quando ele tem um tracinho, cada tracinho do bloco do disjuntor, ele corresponde a um dos polos do disjuntor. Então, eu posso ter disjuntores monopolares, ou seja, ligados a uma fase,
bipolares ligados a 2 fases ou tripolares ligados a 3 fases de condutores, tá? Então, o disjuntor ele sempre vai ser ligado na fase, ele nunca vai ser ligado no neutro, tá? Isso é importante vocês saberem. Bom, então, esse disjuntor aqui no caso, ele vai proteger somente uma fase, tá? Então, eu tenho aqui os meus bloquinhos e agora eu vou fazer o desenho do diagrama unifilar. Eu começo a representar o diagrama unifilar a partir do padrão de entrada da edificação. Então, eu vou desenhar um símbolo representativo do poste. Só vou alterar aqui a linha. Problema. Então, eu vou desenhar. Eu vou ter o primeiro item do diagrama correspondente ao poste, tá? E eu vou colocar algumas informações referente ao padrão de entrada, aqui nessa representação do poste particular, tá? Esse aqui é o poste particular, é o poste que está dentro do terreno que vai se conectar com a rede elétrica, tá? Então, eu vou ter que eu vou colocar qual que é a potência total da minha instalação em quilowatts. Eu vou colocar o tipo de ligação com a rede elétrica pública. E o tamanho do disjuntor que vai ser conectado aqui na edificação. Aqui é monofásico, 3 fios, que é fase monofásico e o disjuntor. De entrada, tá? Então, eu vou colocar essas informações no meu diagrama. Como que eu sei o disjuntor? Vamos revisar que nós vimos na aula passada. Eu vou no site da Celesc, procurar pelas normas técnicas, e eu vou procurar a norma técnica de padrão de entrada de baixa tensão. Então, aqui eu vou no setor de projetos e normas. Normas técnicas, padrão de entrada. É essa primeira aqui, ó, fornecimento de energia elétrica em tensão secundária de distribuição. Aí eu vou acessar a primeira página dos anexos, tá? O que é que tem na primeira página dos anexos? Tem a tabela de dimensionamento, que é na página 41. Tá? Vou direto na página 41, então. Aí eu vou achar que para um sistema monofásico, em que a capacidade instalada, a potência instalada esteja entre 13 e 15 quilowatts, o meu disjuntor DIN vai ser de 70 amperes. Tá claro? Sim, professor. Tá. E a gente vai colocar essa informação aqui no diagrama unifilar.
Bom, então aqui nós temos representada a entrada. E agora eu vou fazer as conexões. No meu sistema, eu vou fazer aqui uma linha bem grande, tá? Já para fazer o restante do diagrama. E agora eu vou separar em partes o meu diagrama. Aqui, copiar essa caixinha de texto só para vocês conseguirem identificar bem as partes. Então, eu tenho aqui a entrada, eu vou ter várias partes ó, no meu diagrama: entrada, medição, o quadro de distribuição e os circuitos, tá? Então, meu diagrama unifilar nessa edificação ele é dividido em 4 partes: entrada, medição, quadro de distribuição e circuitos. Quadro geral, né? Então, eu tenho essas várias partes. Eu vou colocar aqui o texto dos circuitos um pouco acima, porque a partir desse ponto a gente tem algumas ramificações, tá? Então, aí cada linha dessa vertical vai servir para representar uma subdivisão do quadro. Então, a gente vai ter o diagrama representado dessa forma aqui. Na medição, a gente representa o disjuntor, tá? Então, eu vou posicionar sempre o disjuntor da medição antes de fazer a conversão do fio neutro para o terra, tá? Então, o que é importante destacar aqui? Eu coloquei aqui o valor do disjuntor, coloquei aqui o símbolo do disjuntor. Com a sua medida, mas é importante a gente saber onde que nós vamos posicionar os símbolos sempre, tá? Então, esse disjuntor aqui, nós vamos posicionar ele sempre antes, sempre na entrada do medidor, tá? Então, eu tenho o disjuntor aqui posicionado, que onde que vai estar o desenho do medidor? Aí o desenho do medidor vai estar aqui, ó. Eu vou fazer um retângulozinho para representar o medidor. Vou ampliar um pouquinho. Então, eu tenho aqui a representação do medidor
e a representação do disjuntor sempre vai vir antes, né, a jusante do medidor, tá? Porque é para proteger o equipamento, tá? O disjuntor sempre vem antes para poder proteger determinado equipamento. Isso tem que ser lembrado. Bom, na saída do medidor, o que nós temos também, tá? Isso tudo aqui corresponde só à entrada de energia elétrica, tudo que fica para fora da instalação, tá? Na saída do medidor, o que vai ter também? A gente vai ter a separação, a conversão do fio neutro em fio terra, tá? E a continuidade do fio neutro. Então, como que nós fazemos isso? Nós representamos uma derivação da saída do medidor. Então, desenhar uma linhazinha. E eu vou representar um aterramento aqui. Bom, então eu representei aqui um aterramento. E como que eu vou representar os fios? Só vou ajeitar aqui. Como que eu vou representar os fios que vêm da rede elétrica? Eu vou utilizar os bloquinhos de condutores, tá? Da rede elétrica vão vir 2 fios num primeiro momento, já que o sistema é monofásico. Fase e neutro, tá? E aqui é importante destacar, ó, no primeiro momento nós não vamos dimensionar o fio nessa disciplina, tá? A rigor teria que vir as medidas de fio abaixo da simbologia, tá claro? Bom, perguntas? Ah, se travou a tela? Eu acho que foi só para o Eduardo, tá? Gente, mas eu queria saber o seguinte, estão conseguindo acompanhar essa representação do padrão de entrada no diagrama unifilar? Alguém tem alguma pergunta até o momento? Ô, prof, tá me ouvindo? Sim. Pode voltar só um instantinho ali, porque travou a tela para mim na hora que você estava fazendo o aterramento ali. Só para mim dar uma olhadinha. Então, eu fiz o desenho do aterramento. O aterramento, ele fica montante, né, depois do medidor, tá? Por que ele fica depois? Porque na rede elétrica não tem terra. Na rede elétrica pública, né?
Então, aí o aterramento, ele é criado depois do medidor, tá? O fio neutro, ele vai sofrer uma derivação, e você vai fazer uma derivação no neutro, que é para poder criar o aterramento, tá claro? Mas daí não é um terra propriamente dito, daí, como tu falou, é um aterramento, daí, porque não pode ter terra na rede pública, é isso daí a ideia? É que não tem, né? Não tem, tu não tem como tu puxar o terra da rede pública. Tá, É por isso que tu faz o aterramento depois do medidor, tá bom. tá? Beleza. Bom, então aqui eu tenho os fios fase e neutro. Eu vou até aumentar um pouquinho esses blocos só para ficar melhor representado, senão vai ficar muito pequenininho. Tá bem grande. É bom a gente deixar as informações fundamentais bem claras aqui nos nossos desenhos. Esse desenho aqui, ele não tem problema de escala, então a gente pode deixar algumas informações bem grandes. Bom, então eu tenho aqui, né, os meus fios fase neutro. Vou até deslocar um pouquinho isso aqui. Bom, e saindo do medidor, o que que nós vamos ter? Nós vamos ter o fase neutro e o terra, tá? Nessa disciplina, nós não vamos aí o terra a gente vai rotacionar para poder representar aqui no diagrama. Nessa disciplina aqui, ó, não vai precisar representar, né? Só reforçando, não vai precisar representar o dimensionamento dos condutores do padrão de entrada, tá? Isso aí vai ficar para vocês fazerem na disciplina de desenho de instalação, de projeto de instalações. Bom, então, e também nós não vamos dimensionar, né, o disjuntor geral. Aqui, só para vocês terem uma ideia do tamanho máximo do disjuntor geral, a gente, nesse projeto aqui, nós vamos colocar o tamanho máximo permitido para ele, tá? Eu nunca posso ter um disjuntor geral acima do valor que eu tenho na medição, porque senão não faz sentido nenhuma, senão a proteção não tem efeito, né? Então, eu vou colocar o meu disjuntor geral como 70 amperes também, nesse caso aqui. Aí, nesse caso, eu vou botar um pouquinho depois na representação da medição, tá? Nós não vamos representar aqui dispositivos de proteção além dos disjuntores, tá? Num projeto real, em alguns pontos deveria se representar essas proteções. E que proteções são essas? Só para vocês entenderem. Dispositivos diferenciais residuais, que são os DRs, os DPS, que são os dispositivos de surtos de tensão, tá? Hoje tem sido cada vez mais utilizado e as normas novas têm exigido mais a instalação desses dispositivos, tá? Então, nós não vamos representar esses dispositivos do projeto. Aqui eu só estou dando uma noção para vocês de como fazer um unifilar. Bom, então aqui eu representei os disjuntores, depois eu vou ajeitar ali com o trim. E a partir, aqui é a entrada do quadro geral, só para vocês entenderem, né? Então eu represento o disjuntor geral e a fiação que vai estar conectada no quadro geral.
E agora eu vou representar os circuitos. Tá? Eu vou tirar essa linha aqui para poder representar melhor os circuitos. Como que eu vou representar os circuitos? Aí agora que eu vou precisar dessa informação aqui do quadro de circuitos. Tá claro? Sim. Tá. Então, vamos seguir adiante. Então, agora como que nós vamos representar o quadro de circuitos? Eu vou fazer uma ramificação do meu diagrama com dados do circuito 1, uma outra ramificação com dados do circuito 2. Que dados são esses? Eu vou identificar o circuito, o nome dele, através do seu nome e da sua numeração. Eu vou colocar os dados de tensão daquele circuito. Por que os dados de tensão são importantes? Tá? Dependendo da instalação, dependendo da carga que eu tiver conectada no quadro, eu posso ter dados de tensão diferentes da tensão de fase neutro. Aí eu posso ter dados fase-fase. Por exemplo, quem que mora em região que a rede elétrica é 110 volts de fase neutro, ou 127? Então, Rafael, mais alguém? Que cidade? Eduarda? Que cidade? Pode ser que eu saiba quais são as concessionárias. Maringá. Maringá é Copel. Tá? Copel normalmente trabalha com rede 127/254, né? Chuveiro da casa de vocês deve ser bifásico, né? Então, aí nessas regiões, né, por que eu gosto de mencionar os exemplos das regiões 110? Porque normalmente a carga dos chuveiros, a instalação de chuveiros acaba sendo bifásica, porque o chuveiro, você aumenta a tensão para diminuir as perdas por efeito Joule na instalação, principalmente nas regiões que a tensão fase neutro são menores, tá? Então, aí nesse caso, né, por exemplo, em vez de estar escrito 120, ele na casa do Rafael, por exemplo, vai estar tudo 220, vai estar tudo 127 aqui, a rede da Copel é 127/254, e no caso do chuveiro aí vai estar com 254, porque vai ser uma ligação fase-fase, não vai ser uma ligação fase neutro, tá? Para explicar essa diferença, vocês têm que aprender os conteúdos básicos de física, de eletricidade e também de circuitos elétricos, tá? Então, quando chegarem nessas disciplinas, vocês vão entender melhor o que eu estou dizendo. Bom, então, aí no caso da casa do Rafael vai ter uma tensão de fase-fase. Aí, nesse caso, a corrente também é calculada de um jeito diferente, tá? Então, tem que tomar cuidado na hora de calcular a corrente, tá? Aqui em Florianópolis e Santa Catarina, na sua maioria, né, as redes são, na sua absoluta maioria praticamente, né, o estado é coberto quase 100% pela Celesc, em distribuição. Então, o chuveiro, não preciso fazer uma ligação fase-fase no chuveiro, porque a rede já tem uma tensão, a rede de fase neutra ela já tem uma tensão mais elevada, né? Que o caso de 127. Então, eu não preciso gerar uma tensão tão grande para... eu posso ligar a fase neutra que eu não vou ter tantas perdas por efeito Joule, tá? Só para dar um exemplo aqui do chuveiro especificamente. Bom, então, aí nesse caso, eu vou ter sempre tensão de fase neutra em todos os circuitos, tá? Quando eu tenho rede de 220.
Bom, e como que nós vamos representar isso no diagrama? Aí nós vamos fazer o desenho de várias linhas, cada uma representando um circuito do meu quadro de circuitos, dessa tabela aqui, tá? Então, eu vou ter uma linha com que dados? Eu vou colocar os dados para vocês aqui. Eu represento sempre a carga por uma seta, tá? Eu posso representar uma setinha aqui. Eu vou representar a fiação. Aliás, aqui a ordem está trocada, tá? O disjuntor é antes. Eu vou representar a fiação. O tamanho do disjuntor. Primeiro circuito da tabela é qual? É o circuito de iluminação. Então, e qual que é o tamanho do disjuntor? 10 amperes. Então, eu vou colocar o dado de 10 amperes aqui no meu disjuntor. E eu vou colocar também o dimensionamento dos condutores, tá? Aqui eu só estou copiando as caixinhas de texto. Então, aqui, ó, eu vou ter o circuito de número 1. Aliás, esse dado aqui eu não preciso. Eu vou ter aqui que os condutores desse circuito, eles têm bitola 1,5. E eu vou aqui identificar o circuito e a sua finalidade. E eu vou colocar aí embaixo quais são as informações de potência, qual que é a potência desse circuito, nós vamos ver no quadro. E a corrente de... Eu vou botar sempre a tensão, a potência e a corrente, né? Então, tensão de 220, potência de 900 watts e a corrente de 4,09 amperes. Então, eu vou colocar essas três informações aqui no final do diagrama. Então, eu vou ter 220 volts. Se eu quiser botar tudo em quilowatts, eu vou botar 0,9 quilowatts. Vou botar aqui com ponto e vírgula. E 4,09 amperes. Então, aqui eu vou ter o meu primeiro circuito do diagrama unifilar, tá? Segundo circuito, como que eu vou fazer? Vou copiar essa linha. E aí os demais eu vou copiar também, né? E eu vou editar os dados, né? Então, no caso da TUG, eu vou ter 10 amperes também. Só o condutor vai mudar.
E os dados? Né? Então, aqui eu vou ter 1 kW. E aqui eu vou ter uma corrente diferente também. Que é de 4,54. Gente, está claro como fazer o diagrama unifilar? Depois a gente dá o acabamento, né? A gente aplica o trim onde a gente não aplicou. Por exemplo, aqui embaixo dos disjuntores, ó. Vou deixar mais bonitinho. Gente, então, para a parte do unifilar era isso. Ficou claro? Ah, se a distância dos circuitos deve ser igual. Fica mais bonito se você fizer igual, né? Mas se quiser fazer desigual, porque às vezes o texto ficou um pouco grande, né? Aí você pode fazer esse ajuste também, tá? Mas fica melhor se as distâncias forem iguais. Aí uma forma de você copiar, né, os dados com distâncias iguais, é você utilizar o comando array, que aí você consegue copiar a distância entre as linhas do circuito, você faz uma coluna, né, uma cópia em coluna, e você consegue ajustar a distância de maneira uniforme. A pergunta do Rafael, né, se o quadro de cargas é aquela tabela, tem duas tabelas, tá, Rafael? Existe a tabela do quadro. Existe a tabela de projeção de cargas, que é aquela tabela de levantamento de potências que envolvem a área e o perímetro do ambiente, que foi mostrada nos vídeos e contém nos slides de aula. E tem essa tabela do quadro de circuitos, e tem o quadro de circuitos, que é o que vai determinar, que é o que vai servir de base para elaboração do unifilar, que é esse aqui, ó. O quadro de cargas, ele é aquele que contém as medidas de área e perímetro. Tá claro? Gente, mais alguma dúvida antes de eu passar para a plotagem? Uma observação importante, né? A dica que eu dei para o Luiz, né, de usar o comando array para fazer a cópia uniforme dos circuitos, né, da parte do diagrama que se refere às linhas dos circuitos, tá? Para vocês conseguirem editar depois o array, vocês vão ter que desagrupar os elementos do array, tá? Usem o array só para fazer a cópia. Então, é importante destacar essa informação. Bom, quanto à plotagem, tá? Vocês fizeram a plotagem do arquitetônico em escala, em formato A1. O que eu vou mostrar hoje para vocês é muito parecido com o que eu mostrei no arquitetônico, tá? Antes de fazer a plotagem, eu só vou colocar aqui como referência externa o quadro de uma imagem do quadro de circuitos. Eu vou salvar então aqui essa imagem e eu vou importar como referência externa. Ó, posso copiar como imagem.
E eu vou incluir como referência externa no meu desenho. Ficou muito pequenininho para mim. Então, eu coloquei aqui meu quadro de circuitos, tá? E agora eu vou ter que fazer a plotagem desses 3 desenhos. Sim, a plotagem é em A1, tá? No arquitetônico também era, tá? Então, a plotagem vai ser em A1. Como que a plotagem vai ser feita? Então, nós vamos mostrar aqui como colocar o A1, né? O A1 margeado. Bom, aqui na aba Layout, vocês vão clicar com o botão direito e vão selecionar o layout do template. Quais são os layouts que são margeados e contêm tamanho A1, tá? Esses daqui, ó, todos os tutoriais, tá? No caso, vão ser com unidades métricas, eles têm que estar com M na frente, tá claro? Eu vou selecionar esse MFG só para a gente selecionar uma folha diferente, da outra vez a gente selecionou essa aqui, ó. Tá? Esse aqui ele é legal porque ele tem o espaço das legendas, tá? Tem que constar legenda no projeto de vocês, não se esqueçam disso. Tá? Tem que lembrar que a norma técnica, ela está expirada e é fundamental que a legenda esteja presente no projeto. Bom, então, fiz a configuração da folha, como vocês podem... eu não estou compartilhando a tela. Bom, então, eu vou mostrar aqui de novo, tá? Como que vocês vão criar o template. Eu vou clicar com o botão direito na tela, vou selecionar um template de folha no formato A1. Eu vou selecionar, como eu falei anteriormente, qualquer uma das folhas de nome tutorial, tá? Esses daqui são modelos já prontos do AutoCAD, então vocês não precisam se preocupar em fazer, são modelos padrão. Então, eu vou selecionar qualquer um que tenha o M na frente do modelo da folha, né? Por quê? Porque aí essa folha ela já está configurada para unidades internacionais. Então, eu vou selecionar esse modelo aqui. Poderia selecionar de cima? Poderia, não tem problema nenhum. Eu prefiro esse porque ele tem um espacinho da legenda. Ó, como vocês podem observar, já foi informado aqui o tamanho do papel e qual vai ser o nome dessa nova aba. Vou dar um OK. E quando vocês abrirem essa nova aba, o que é que vocês vão ter? Vocês vão ter uma folha com margens, tá? Então, essa parte em preto, ó, como vocês podem ver, ela está dentro de uma layer criada de nome Tile Block. Tá? Então, aqui eu tenho todos os campos da margem da folha. E eu vou ter essa linha em azul aqui que corresponde à nossa viewport, tá? Lembrando o que é a viewport. A viewport é uma janela de impressão. E outro detalhe importante para vocês observarem é que a viewport ela está trancada, ela está vinculada ao zoom. Então, qualquer zoom que eu der de um desenho
que eu esteja editando dentro da viewport para poder configurar, por exemplo, seu fator de escala, todas as mudanças vão aparecer no modo layout também, tá? Então, é importante que a gente destrave essa viewport, porque quando eu for dar zoom no modo layout, dá zoom só no modo layout, não dá zoom dentro do ambiente model aberto dentro da viewport, tá? E a gente precisa desse recurso de fazer edições, né, dentro das viewports, para quê? Para que a gente possa configurar os nossos desenhos nas escalas que nós desejamos plotar. Tá claro? Tem aí alguma pergunta? Isso, é o MFG, tá? Se quiser botar o ARC, não tem problema, tá? Mas eu estou usando o MFG por causa do espacinho da legenda mesmo. Bom, só que aqui tem um problema, a gente tem só uma viewport nesse desenho, então eu vou diminuir um pouquinho essa viewport, tá? Voltar aqui, ó, só para mostrar para vocês como que eu diminui a viewport. Eu selecionei as bordas da viewport. Enquanto nós organizamos a plotagem, nós deixamos a layer da viewport ativada. Ao final da plotagem é que nós desativamos para que as bordas da viewport não apareçam na plotagem, tá? Mas enquanto nós organizamos a plotagem, é importante nós conseguirmos ver as bordas. Então, para quê? Para que a gente faça os ajustes da plotagem caso necessário, tá? Os ajustes das janelas. Eu vou deixar primeiro essa janela aqui um pouquinho maior e eu já vou desenhar também outras janelas de viewport para plotar os meus outros desenhos, tá? Bom, então, como que eu crio uma nova viewport? Em primeiro lugar, antes de mostrar novamente e de revisar como que nós configuramos as escalas e nós ajustamos os tamanhos dos desenhos das folhas, eu já vou deixar desenhadas as janelas de viewport. Como que nós criamos uma nova viewport? Eu vou digitar o comando viewports. Eu vou selecionar a opção Single Viewport, que é a viewport mais simples e mais básica que nós temos no AutoCAD e que visualiza desenhos em 2D, que exibe desenhos em 2D. É importante eu sempre deixar o layer da viewport ativado nesse momento, tá? Para que as novas viewports sejam criadas dentro desse layer. Então, já viewports, single viewport. Ó, e como vocês podem ver, ao criar a viewport já apareceu todos os desenhos existentes no ambiente model, tá? Depois nós vamos fazer o ajuste. Eu vou colocar outra viewport. Vou botar uma aqui mais embaixo. Então, eu posso posicionar as viewports em qualquer canto da folha, tá? E agora nós já podemos configurar as escalas. Se eu quero plotar o meu desenho numa escala pré-determinada, o que eu vou fazer? Eu vou dar clique duplo dentro da viewport que eu quero exibir esse desenho, tá? Vou primeiro procurar os desenhos existentes. Dar um zoom extens para poder achar todos os desenhos existentes no ambiente model, tá? E agora eu vou selecionar o desenho que eu quero exibir. No meu caso é da planta baixa, então a planta baixa eu vou configurar a escala. Aqui eu tenho a planta baixa já destacada. Eu posso já apagar alguns bloquinhos, ó. Notem que quando eu seleciono algo numa viewport, ó, automaticamente é selecionado nas demais. E essa seleção também, né,
Tá claro? Ó. Então, esses blocos eu não vou mais precisar. E eu não quero que eles apareçam na impressão. Então, eu vou apagar eles. E agora eu vou fazer o ajuste da escala. Como que eu faço o ajuste da escala? Eu gosto de trabalhar com aquela técnica do Zoom Scale que eu passei para vocês numa das aulas anteriores, tá? Vou dar o comando de Zoom, vou selecionar a opção Scale e agora eu vou colocar o fator de escala. Para que eu coloque o fator de escala adequado, eu tenho que conhecer quais são as unidades do meu desenho. Meu desenho está feito em centímetros, então eu vou colocar 0,2 XP para poder ajustar o meu desenho para a escala 1:50. Esse é o fator de ajuste para a escala 1:50, num desenho para centímetros, segundo a nossa tabela de guia de escalas e plotagem, que está lá no Moodle. Então, eu vou configurar o fator de escala. Não posso esquecer do XP, porque ele é uma abreviação do sistema Extended Points, tá? Então, para informar o AutoCAD que eu estou plotando em Extended Points. Então, eu vou fazer o ajuste. Como vocês podem ver, né? O desenho sofreu uma leve reduzida. Aí, agora eu vou sair do ambiente model que eu abri aqui dentro da viewport, né? Como que eu faço para sair? Eu dou 2 cliques fora da viewport. Então, agora eu vou ajustar as bordas da janela de modo a exibir somente o desenho que eu acabei de plotar, ajustado em escala. Então, posso melhorar também o posicionamento desse desenho na folha. Tenho mais espaço para os outros, né? Só para dar um exemplo. Então, revisando a plotagem em escala, essa é uma técnica de se fazer, né? E os demais desenhos, diagramas, quadros, né? Como que nós vamos fazer? Não foi exigida escala para poder representar esses desenhos, ó. Então, o que eu vou fazer? Eu vou primeiro limpar os blocos perto desses desenhos. E agora eu vou fazer o ajuste. Eu vou querer plotar um pouquinho maior o meu diagrama unifilar. Querer deixar ele grandinho. Então, o que eu vou fazer? Ó, aqui faltou um pouquinho de janela. Saí da viewport, estou fazendo o ajuste da janela agora. Como ele é sem escala, então eu posso deixar ele dessa forma. Vou levar ele aqui um pouquinho mais para o lado, para depois colocar o quadro da legenda. Mesma coisa eu vou fazer aqui com o quadro de circuitos, ó. Deixar ele com tamanho grandinho. Depois só fazer o ajuste da janela. Vou salvar. Aqui tem um detalhe importante, tá? Que eu esqueci de botar. E eu gostaria que vocês colocassem. A gente sempre coloca o canto inferior dos desenhos, canto inferior esquerdo ou direito, tá? A identificação dos desenhos. Por exemplo, eu tenho o diagrama unifilar e sempre tem que colocar, quando eu tenho vários desenhos com escalas diferentes plotados numa mesma prancha, eu tenho que colocar também qual que é a escala desse desenho abaixo da identificação, tá? Então, aqui eu tenho o exemplo do unifilar.
E eu coloco que eu só vou dar uma organizada nas layers. Eu vou colocar aqui também um retângulo com um exemplinho de legenda. Como que vocês podem fazer a legenda? Vocês vão colocar o símbolo. Informar e identificar o que são esses símbolos. Condutores, base, neutro e terra. Tá claro? Aí a legenda, como que vocês vão plotar, né? A gente pode organizar um pouquinho melhor aqui o desenho, né? Vamos organizar melhor as viewports para que a legenda fique num espaço mais legível, né? E mais destacada no projeto, tá? Então o layout fica a critério de vocês. Só estou dando aqui algumas ideias de como organizar. Eu posso colocar os quadros aqui, aí o Unifilar fica mais destacado embaixo. E eu crio uma nova viewport. Para poder representar a legenda. Bom, então nós organizamos o nosso desenho. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos selecionar uma layer qualquer, deixar uma layer qualquer ativa, para quê? Para congelar a nossa layer da viewport. Por que nós queremos fazer esse congelamento? Ó, como vocês podem observar, agora a layer da viewport ela não tem agora as bordas das layers viewport não aparecem. E isso é necessário para que nós possamos imprimir o desenho sem o aparecimento das bordas, tá? Então, como que nós vamos configurar a plotagem agora? Comando plot, o que nós vamos imprimir? Vamos imprimir o modo layout com sua escala natural. Folha já está configurada para formato paisagem. Selecionar a opção DWG to PDF, tá? Para poder gerar o PDF do formato da folha de formato A1. Plot Style, vamos selecionar o monochrome, né, para imprimir em preto e branco e só com destaque para as espessuras de linha. E eu vou verificar como que ficou a impressão. Então, tem um probleminha aqui na borda, né, mas depois a gente consegue fazer o ajuste.
E se nós dermos um zoom, ó, nós podemos observar que as informações estão de forma clara, com exceção do quadro de circuitos. Às vezes aparecem umas falhas no PDF, tá? Mas não é nada demais. Aqui pode estar aparecendo porque a janela de viewport está um pouco pequena para aparecer essas informações. Então, nós vamos ativar a layer da viewport só para a gente conseguir ajustar melhor essas configurações. Então, a gente aumenta um pouquinho a janela da viewport. Pode mover um pouquinho o desenho de lugar. O comando pan, por exemplo. Então, vamos fazer esse ajuste. Mesmo eu vou fazer aqui com a janela da planta baixa. Ó, realmente não estava aparecendo, né? Então, às vezes é fundamental que a gente consiga verificar se o tamanho dos textos estão, se tudo está aparecendo nos conformes. Então, plot, agora eu posso plotar de novo, eu vou reconfigurar. Quando nós plotamos no modo layout, a partir dessa técnica de configurar o desenho dentro da viewport, de configurar o fator de escala dentro da viewport, nós sempre plotamos o ambiente layout na sua escala natural, porque nós já configuramos as escalas dentro do ambiente layout. Então, não tem necessidade de fazer uma nova configuração. Bom, então, monochrome, né, modo layout, escala 1:1, já está em formato paisagem, posso visualizar a impressão, ó. Agora a gente já pode ver de forma mais clara as informações de identificação dos desenhos, tá? Conferir, deu tudo certo, depois eu ajustei a folha, vou imprimir e gerar o meu PDF. E como vocês podem observar, o PDF já foi gerado, né? Todas as informações constam na planta, né? E na hora de entregar é só revisar. Ó, o que é interessante ver aqui, ó. No PDF, a referência externa saiu legível. É importante verificar esse dado aqui da referência externa. Tá claro? Alguma pergunta quanto à plotagem? Sim. Quando eu fui fazer a plotagem da planta baixa, eu acabei deixando com a bordinha da viewport, porque eu fui tentar tirar, só que em vez de eu mexendo ali na layer, né, eu tentei tirar, tipo, apagando a viewport, só que daí apagava tudo que estava dentro. Aí foi com a bordinha ali, mas agora eu já sei fazer. Eu não tinha me tocado. Bom. Então, se acontecer esse problema, apaguei a viewport sem querer. Aí você gera uma nova viewport que não tem problema, pode gerar uma nova viewport da forma como nós mostramos aqui no vídeo. Não, isso não era o problema, eu tô dizendo que tipo, eu tentava tirar a janela, porque para plotar, se a gente não tirar a layer, vai aparecer com a borda, né, na plotagem. Aí para tentar tirar a borda, eu apagava a viewport, aí só fazia um Ctrl+Z e voltava, mas daí aí eu plotei com a bordinha, mas foi só na planta baixa, agora não agora não vou plotar com a borda. Uhum. Aí tem que tomar os cuidados. É que eu esqueci daquela funçãozinha para
apagar a layer. Não apagar a layer, né? Para não aparecer a layer. Isso, para congelar. Assim, ó, você pode desligar a layer, né, utilizando a lâmpada quando a viewport está ativa. Até eu vou mostrar para a gente fazer o teste aqui. É possível sim, tá? Eu vou descongelar, só para mostrar. Vamos supor que a layer viewport está ativa. Eu poderia desligar a lâmpadazinha, ó. Nesse caso aqui, eu não visualizo a viewport, tá? Aí agora o que que a gente tem que testar? Tem que testar se na impressão vai aparecer. Aí eu vou plotar. E vai visualizar daí. Só um instante. Uhum. Ó, nesse caso aqui, não aparece também, tá? Mas o que que é mais garantido para não aparecer na impressão, tá? É você não deixar a layer viewport ativa e congelar a viewport, porque o congelamento, o que que ele faz? Ele bloqueia os desenhos e ele também impede que apareça numa janela de impressão. É isso que o congelamento faz. Ou você, e aí outra coisa que não pode cuidar, que tem que cuidar é o seguinte, ó. Esse layer aqui, ó, proibido impressão, tem que cuidar para ver se ele está ativo ou não, ó. O que que vai acontecer? Opa, não, pode ser o plot. Aqui ainda aparece, tá? Mas em alguns casos ele não imprime, aí vai depender de outras configurações, tá? Então, quando tem esse proibido impressão, às vezes, todo semestre acontece, os alunos levarem um susto que aconteceu de determinada layer não aparecer na impressão. Porque às vezes essa layer ela acabou sendo ativada, por quê? Porque pode ter sido construída a partir de uma layer que já estava com essa opção ativada. Tá? Então, acontece muito isso. Mas eu já peguei o jeito ali já. Se acontecer, já sei o que fazer. Bom, gente, mais alguma pergunta? Pode falar, Luiz. O diagrama, sei lá, qual layer que faz ele? No caso, eu crio uma layer para ele? Então, você pode criar uma layer, ou você pode botar ele na layer de texto. É que no meu caso ali, a layer já vem importada do bloco que eu importei. Eu acabei importando da pasta de blocos que não foi ajustada. Então, aí no meu caso eu já acabei importando a layer junto dos meus blocos antigos. Mas você pode ou criar uma layer nova, aí cria uma layer chamada unifilar ou diagrama, ou pode colocar na layer de texto, ou pode colocar na layer 0. Qualquer uma das três opções. Tá, tudo bem. Tá bom? Obrigado. Uma prática que é boa, né? Quanto à legenda, de preferência coloquem na layer de texto, tá? Pode falar, Eduardo. Prof, mas em relação a isso, da layer de texto, tipo, a gente vai usar, obviamente, a gente está usando a planta baixa, né, para fazer. Então, tipo, se eu ativar a layer de texto, vai pegar todos os textos da planta baixa, tipo, a área, e vai ficar muito poluído o desenho. Daí, o que eu faço? Tipo, é para aparecer isso? Não, né?
Não é para aparecer o texto da planta baixa antiga, com a área, com as medidas e tudo. Daí eu queria o de identificação dos ambientes, sim, tá? Agora, o das áreas não é obrigatório. Aí você pode, para organizar melhor o seu desenho, você pode criar uma nova layer de texto com as também. informações que você quer exibir, de texto, né? Um texto 2, assim, daí eu vou Isso. lá e boto... porque na minha eu ocultei a de texto, aí ocultou tudo. Ocultou o nome dos cômodos, ocultou a área, daí é só para deixar o nome dos cômodos, então. Uhum. Beleza. Obrigado. Nada. Gente, mais alguma dúvida? Pode falar, Luiz. Eu tenho dúvida, né? Eu anotei algumas aqui, que eu perguntei antes no início da aula, mas tem outros também. Tipo, então, sobre a altura das tomadas, assim, né? Tem a baixa, a média e a alta, né? Então, como é que eu determino se ela tem que ser, tipo, a altura que ela tem que ficar? Você vai analisar a planta e vai pensar no uso do equipamento. Por exemplo, eu vou dar o exemplo da cozinha, que é o mais simples. No caso da cozinha, você normalmente, quando você trabalha na cozinha, você vai ter uma bancada de trabalho, que é a bancada ao lado da pia, né? Em que você vai ter eletrodomésticos de uso geral. Então, aí você vai posicionar esses eletrodomésticos sobre a bancada. A bancada, ela costuma ter uma altura de que alturas, né? Para que a pessoa possa trabalhar de forma apropriada. Entre 90 centímetros a 1,30 m. Então, nesse caso, vai ser uma tomada média. Porque o equipamento vai ficar apoiado na bancada. É claro? Sim, agora eu entendi. Então, esse é um negócio que eu não tava com tanta dúvida, mas eu reassisti a aula de classe passada, acho, aí eu, não sei se eu entendi errado, que era uma dúvida, acho que do Eurico, mas enfim, é que ele perguntou do cálculo da tensão, né, que vai do quadro, assim. Então, a tensão total, ela vai ser o total que a gente bota esqueci o nome agora, do quadro. Daquele que tem as potências, do quadro de previsão de carga. Não, a tensão é a voltagem. Ah, não, pera, não, desculpa, era potência, desculpa. A potência total vai ser a soma das potências das cargas planejadas, tá?
Então, você tem o quadro de cargas, aquele das áreas e dos perímetros. Aí, naquele quadro, você vai preencher a potência dos pontos de luz, que aí é uma potência de projeto, não é a potência do equipamento. Potência das tomadas de uso geral, que são potências de projeto, também não são dos equipamentos. E a potência das tomadas de uso específico. Essas sim, essas últimas são as potências dos equipamentos. Aí vocês têm uma ideia de quanto de potência tem em cada equipamento através das tabelas que estão presentes nos slides da aula. Aí também foram apresentadas nos vídeos de representação de pontos de tomada. Tá. Aí vocês vão somar o que vocês agruparam dessas informações naquele quadro e vocês vão ter a potência instalada total. Tá, sim. E, então, aí, então, uma dúvida que eu tive é que, tá, tem, por exemplo, a iluminação, na norma, tá, que tem que ser no mínimo uma de 100, né? E aí a cada, tá, agora eu não vou lembrar cada quanto, mas adicionava uma de 60, né? Watts. Então, mas aí o que me deu dúvida foi, por exemplo, tem potência unitária, que seria a potência de uma, certo? De um ponto. Não sei se estou confundindo. Tá, enfim, aí, tá, tem, tipo, são diferentes potências, aí como que eu botaria unitárias, tipo, 100 uma outra de 100? Ah, tu tá dizendo dos pontos de luz, por Dos exemplo. pontos de luz, isso aí. Aí você vai colocar dois símbolos, um símbolo de 100 e um símbolo de 60. Tá, eu vou... Tá, tipo, por exemplo, aqui tem, sei lá, sala e iluminação. Aí eu vou botar, tipo, tipo, eu separo o número de pontos, tipo, um vai ser de 100, outro de 60, e, tipo, eu separo esses dois? Sim, você Ah, pode separar, você vai separar, porque no caso da sala, né, por exemplo, se você colocou dois pontos de luz, aí você vai colocar dois símbolos, né? Por quê? Porque você teve um ponto mínimo de 100 watts, mais o adicional de 60. A forma como você vai representar as potências, você pode representar como quiser. Só que o total de iluminação da sala, somados os valores presentes nos dois símbolos, eles têm que ter 160. Eu vou dar um exemplo aqui, eu vou fazer um exemplo rapidinho aqui no CAD, só para você conseguir visualizar o que eu estou falando. Vou pegar um exemplo, vamos copiar aqui a nossa plantinha, o ambiente, só para mostrar o que eu estou falando. Deixa eu ver uma coisa aqui. Ó, vou representar aqui os dois pontos de maneira uniforme, tá? Para poder fazer isso, eu estou marcando aqui, eu estou desenhando algumas linhas auxiliares.
Para que eu estou desenhando essas linhas auxiliares? Só para vocês entenderem, para poder colocar aqui no ambiente, ó, os pontos. Tá? Então, nesse exemplo aqui, como você pode ver, Luiz, eu tenho 2 pontos representados aqui no meu ambiente. E o total de potência desses pontos somados na representação, eles têm que ter 160 watts, no mínimo, pela norma, tá? Então, eu poderia escrever, representar esses pontos dessa forma aqui, ó. Se eu representar dessa forma, um ponto de 100, um ponto de 60, tá certo. Ah, eu quero deixar mais uniforme, porque eu sou uma pessoa muito organizada. Eu posso deixar 2 pontos de 80 watts. Soma 160 igual. Também tá certo. Tá claro? Sim, entendi. Então eu posso. No unitário, então, seria tipo. Tem que ser 160, sei lá. Seria. É como se tivesse a. Tem que ser, sei lá, potência total dividido pelo número de pontos. Entendi. Isso. Pode ser a potência total dividido pelo número de pontos, mas de preferência tem que ser uma potência que seja existente, né? Por exemplo, um total de 80 watts, uma luminária, aí, se eu não me engano, tem lâmpada de 20 watts. Ah, e tem que ver ali quais são os valores comerciais, né, das lâmpadas. Aí, o que a pessoa que vê essa luminária, ela vai entender, né, na hora de escolher uma luminária para a casa dela, olhando o projeto, por exemplo. Ah, e o que ela vai ser orientada, né, pelo profissional, caso ela não saiba ler. Tu vai ter que comprar uma luminária de 4 lâmpadas de 20 watts, tá? Que é o que existe no mercado, por exemplo. Tá? Entendi. Então, na verdade, na prática, né, o que a gente tem que fazer? A gente tem que adequar o desenho àquilo que é realidade, Uhum. né, para facilitar a escolha. Tá? Mas aqui, em termos didáticos, o que a gente tem que fazer? Tem que respeitar a norma. Tá? Então, o que a gente tem que atender? Que a potência de projeto, ela não pode, ela tem que ser respeitada. Tá? Aí, Entendi. no caso, são 160 watts nesse exemplo. Ok. Tá certo? Uhum. Ah, e só para confirmar se é isso mesmo, mas a norma, ela dá o mínimo necessário, certo? Então eu posso ultrapassar. Tá. Sim, ultrapassar não tem problema. Tá. O problema é ser O menos, que né? você não pode é pecar pela falta, né? Sim, claro. Que Ok. a falta corresponde a mau uso, a um uso desconfortável. Tá? Tá. Entendi. Obrigado. Era Tá? isso.
Pode falar, Luiz. Só para finalizar mesmo, é que a tabela, né? Eu não, é que assim, como ela tá em PDF, eu não consigo copiar. Aí, assim, tem problema eu fazer outra, tipo, assim, seguindo o que já tá na outra, né? Fazer igual, só não vai ser a mesma, digamos assim. Mas sempre algum problema? Não, Então tá. Não era isso. não era isso? Aham. Então tá, obrigado. Nada. Bom, gente, por hoje era isso. Então, até a próxima aula de esclarecimento das dúvidas finais.